E esse é um problema a mais no Supremo. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, ele transforma essa crítica numa crise interna, institucional, numa questão de segurança nacional e manda investigar, né? Então, virou até piada. Tem aqueles memes, bonequinhos, o Moraes dizendo, vou botar você no inquérito. Porque é isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém do Supremo, algum ministro do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Agora, que o Banco Master precisa ser investigado e que esses ministros serão naturalmente envolvidos na investigação, porque já existem documentos e declarações e indicações claras de que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima. O ministro Gilmar Mendes, hoje eu escrevi na coluna, todas não, porque eu esqueci algumas até, várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autocontenção, que é o que precisava, é autoproteção. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, André, a todos no estúdio. Olá, Boulos, folgo em vê-lo vermelho, forte e sacudido. Você disse agora há pouco que o governo tem o lado dos trabalhadores. E é em torno disso que eu quero fazer uma pergunta sobre endividamento e FGTS. Nós temos um aumento muito grande do endividamento das famílias no Brasil, endividamento com instituições financeiras, que foi em parte impulsionado pela extensão do crédito consignado. Crédito consignado lá atrás, inventado por Lula, num governo anterior, que depois foi estendido, agora há pouco estendido ao setor privado. Crédito consignado que penhora salário e aposentadoria. Eu acho isso ilegal, mas a justiça brasileira acha que tudo bem. Isso ajudou a impulsionar o endividamento das famílias. Agora circula aí a ideia, a proposta do governo de utilização do FGTS, ou de parte do FGTS, para pagar endividamento. O FGTS existe, você sabe tanto quanto eu, o FGTS existe no lugar da antiga estabilidade, com uma finalidade oficial. A finalidade do FGTS é garantir o trabalhador no momento do desemprego, o trabalhador que perdeu a estabilidade lá atrás. Agora, com essa proposta, o trabalhador vai perder o FGTS, ou pelo menos parte dele, que será entregue às instituições financeiras. Então eu quero entender um governo que tem lado, é a favor dos trabalhadores, se veste de vermelho, mas estimula o crédito consignado, que penhora salário e renda, e está propondo que o FGTS seja transferido para as instituições financeiras. Boa tarde, Demétrio. Você, né, cortante como sempre. Mas queria responder as tuas questões de maneira bem objetiva e direta. O governo do presidente Lula tem lado, é o lado dos trabalhadores, e exatamente por isso o governo do presidente Lula está aliviando o sufoco da família trabalhadora com o uso do FGTS. Não é verdade que isso vai acabar com o FGTS, que o trabalhador vai perder o FGTS. Aliás, não é nenhuma novidade que se utilize o FGTS para finalidades sociais. O próprio governo do presidente Lula, quando criou o programa Minha Casa Minha Vida, ele é financiado numa medida importante por recursos do FGTS, para garantir casa própria ao trabalhador. Ou seja, isso não é uma apropriação pelas instituições financeiras, isso é garantir um fundo que é dos trabalhadores para melhorar a vida dos trabalhadores, seja para aliviá-lo numa situação de dívida extrema, em que tem trabalhador que recorre ao agiota e é ameaçado de morte, é melhor ter recursos do FGTS para isso, seja para garantir a sua casa própria, como Minha Casa Minha Vida faz há 17 anos no Brasil. Então, não há qualquer tipo de contrariedade com a pauta dos trabalhadores em usar o FGTS para os próprios trabalhadores. Muito pelo contrário. Agora, em relação ao consignado, é importante mencionar, consignado foi uma conquista, porque ele, em tese, tem juros mais baixos do que o juro de mercado, né, por dar uma garantia maior em folha. O problema não é o consignado não, Demétrio. O problema é o juro de agiotagem que as instituições financeiras cobram nesse país. Esse é o problema. O que está sufocando o trabalhador não é a existência do crédito
crédito consignado. É a taxa de juro escorchante do rotativo do cartão de crédito, do cheque especial, né? São os bancos que se acostumaram a viver num paraíso com taxas de juro totalmente fora do padrão internacional, como se atua no sistema financeiro brasileiro. É essa farra dos juros que endividou o trabalhador brasileiro. Farra contra a qual o governo do presidente Lula se coloca, se opõe, atua, e os governos da direita, os governos neoliberais, quando o presidente Lula diz que é contra os juros, que tem que baixar os juros, dizem que isso é uma intervenção indevida nas leis de mercado, né? Então é exatamente esse juro escorchante, próprio de agiotagem das instituições financeiras, dos bancos no Brasil, que está deixando a família trabalhadora sufocada. Não é o crédito consignado e muito menos o uso do FGTS para finalidades sociais. Boulos, eu não queria fugir do assunto, então não vou discutir juros com você, que eu já discuti uma vez juros com você. O tema mas podemos discutir de novo, viu, Demetrio? Não tem nenhum problema. Não, mas é que eu quero entender melhor a questão do FGTS, porque a comparação que você fez foi com o uso do FGTS para Minha Casa Minha Vida. Mas no caso da permissão da entrega parcial do FGTS para instituições financeiras, quem ganha a casa são os bancos, não os trabalhadores. Como é? Eu não entendi, Demetrio. Com essa proposta de uso do FGTS para pagamento de dívidas, do endividamento das famílias, você fez uma comparação com Minha Casa Minha Vida. Eu estou dizendo que é indevida essa comparação, porque no Minha Casa Minha Vida, quem ganha a casa é o trabalhador. E no caso do FGTS, quem ganha a casa é o banco. Não é quem ganha a casa é o banco. Veja, coloquei dois elementos de finalidade social que o FGTS pode ter, além de socorrer o trabalhador em caso de desemprego, que foi a referência que você fez. Uma delas é o crédito habitacional pelo Minha Casa Minha Vida. Outra delas é o alívio da dívida do trabalhador. Né? Você fazer esse discurso todo, Demetrio, pode colar bem, mas se você falar com uma família trabalhadora que não está conseguindo pagar as contas no final do mês e perguntar se ela quer uma liberação do FGTS para poder ter um alívio, você pode ter certeza que ela não vai achar que é o banco que está sendo beneficiado. Ela vai entender a importância que isso tem para a vida dela, para o consumo, para ir no mercado, para pagar o aluguel no fim do mês, para melhorar a sua vida, para sair do sufoco, né? Essa é a realidade das famílias trabalhadoras brasileiras e pode ter certeza que elas apoiam a medida do presidente Lula, que não é feita para os bancos. Quem costuma defender a Febraban e os grandes bancos do Brasil não é o presidente Lula, você sabe muito bem disso. Ministro, eu queria perguntar, mudando de assunto aqui, a respeito da taxa das blusinhas. A gente está vendo também um debate a respeito disso no governo. Ontem o Geraldo Alckmin, presidente em exercício, vice-presidente, disse que não há uma decisão do governo sobre revogar o imposto de importação, mas o G1 fez uma reportagem dizendo que isso está sendo avaliado pelo governo, revogar a medida. Vai acontecer? Olha, essa é uma definição, Sadi, do presidente Lula. Né? É possível que aconteça. A taxa das blusinhas, é importante dizer, não foi uma iniciativa do governo. Quem botou a taxa das blusinhas foi o parlamento a partir de uma pressão e de um lobby, vamos falar aqui o português claro, de grandes empresas varejistas. Aliás, se associa isso com o tema da indústria, mas não é um tema da indústria nacional, porque essas grandes varejistas, né, Velho da Van e companhia, essas empresas varejistas, elas pegam a mesma blusinha chinesa produzida na China e vendem na loja delas. Só que elas querem poder vender na loja delas por um preço maior do que o comércio digital da Shein, da Shopee e companhia. Então, essas empresas fizeram uma pressão sobre o parlamento e se instituiu a taxa das blusinhas. Acabou, lógico, caindo na conta do presidente Lula. Mas então é possível que o governo revogue a taxa? Como eu te disse, essa é uma definição do presidente Lula. Agora, é muito razoável que o governo possa, a partir de discussões internas, de alinhamento e do presidente bater o martelo, né, revogar uma medida como essa. Ministro, se me permite, muito rapidamente, mas o presidente Lula sancionou essa lei aprovada pelo Congresso e não é óbvio porque outras legislações em trechos ou no todo ele chegou a vetar. Então, essa paternidade é compartilhada e a gente, inclusive, sabe que a Receita Federal também fazia a defesa de uma taxação em razão, inclusive, da fragmentação das encomendas, da evasão e da sonegação contida naqueles processos de importação. É só para não ficar conta só no eixo do legislativo, que obviamente tem responsabilidade, mas o presidente da República e o governo também avalizaram. E como uma coisa positiva, cara, é verdade que sancionou empregos nacionais. Desculpa, a alegação, Otávio, que eu não ouvi o que você falou. do governo na época é que estava defendendo empregos no Brasil.
Não, veja, o governo sancionou uma lei aprovada pelo parlamento. O que eu disse aqui não é que o governo não tem responsabilidade na sanção. O que eu disse aqui é que não foi uma lei de iniciativa do governo, tá? Assim, o texto que o governo mandou para o Congresso não tinha taxa das blusinhas. Isso foi incluído pelo relator. E, infelizmente, isso não é dito, ou é pouco dito no debate público sobre taxa das blusinhas. E é importante que as pessoas conheçam, né? Agora, vendo a situação, é preciso ter um balanço. Quantos empregos isso gerou ou isso preservou no Brasil? Qual foi o custo que isso trouxe para as milhões de pessoas que fazem essas compras por plataformas digitais e que não deixaram de fazer? Eu acho que com esse balanço em mãos, com um número em mãos, nós podemos tomar uma decisão mais efetiva. Eu acho plenamente razoável que se coloque na mesa a revogação da taxa das blusinhas, né? Agora, essa é uma definição do presidente Lula e, repito aqui, ouvindo todos os setores e as sensibilidades diferentes no governo. Ministro Boulos, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. O senhor responde de tudo um pouco, até do look. Vai do look a taxa das blusinhas. Meus amigos, acompanhamos aí o Demétrio humilhando o Boulos, e nesse debate vocês viram um momento sobre juros a gente já debateu junto, e nesse debate, foi um debate lá na Jovem Pan, o Demétrio tratorou, humilhou o Boulos, deu uma aula para ele de economia. O Boulos falando, estava naquele auge da crise lá da Dilma Rousseff, que foi a maior crise financeira da história do país, crise fiscal, que agora estamos encaminhando para ela. Um novo relatório apontou que em 2027 o governo vai ter R$0 para investimentos, todo o dinheiro já vai estar comprometido com dívidas e juros, e naquela época exatamente isso que o governo fazia. Pegava empréstimo, mais empréstimo, todo mês após mês, pegando empréstimo para pagar os juros e as dívidas, e criava outras dívidas. E assim a bola de neve ficou insustentável. E aí o governo foi impeachmentado, inclusive a Dilma Rousseff, por conta disso, porque ela tentou fazer ali um crime fiscal, e tentou ainda camuflar esse crime fiscal ainda, tentando esconder o fiscal das empresas públicas, da dívida pública, de todos os empréstimos que ela estava fazendo, e aí ela teve um crime de responsabilidade, e aí foi impeachmentada. E o Boulos tentando agora falar de juros, e o Demétrio, calma, eu já te humilhei uma vez, não quero te humilhar de novo. E ver também a militância, a Sadi não deixa que o Demétrio fale o que ele quer. Ela 24 horas, já que ele estava doida querendo cortar o Demétrio não teve nem a oportunidade de responder novamente aí o Boulos. É impressionante como essa militância ele está tão desesperada e não consegue debater, só consegue criar narrativa. Estão do lado do povo. O povo brasileiro, as empresas brasileiras estão tudo fechadas. Eu não estou falando de grandes empresas, não. As grandes empresas têm caixas aí bilionários. Eles não fecham porque o caixa deles é muito alto. Mas estou falando dessas pequenas empresas, esses comércios aí que você passa na sua rua, eles não estão conseguindo pagar aluguel, pagar água, pagar energia, não estão conseguindo pagar os funcionários, porque o povo não está tendo dinheiro, e os juros estão altos, e as despesas estão cada dia aumentando mais, e eles não estão conseguindo. É por isso que a economia está entrando assim, em um entrave, e os comércios fechando, as pessoas desempregadas, e quando a pessoa consegue arrumar um emprego, é o emprego de um salário mínimo, e o salário mínimo não dá para nada. Não dá nem para você se alimentar direito. Você vai no mercado fazer uma compra, o dinheiro não dá. Então, as pessoas não têm renda suficiente. E um caos está instaurado no Brasil, infelizmente. E o Boulos está aí tentando desesperadamente falar que está do lado do povo, sendo que o povo está sofrendo, criar taxa, imposto, taxa das blusinhas, taxa de tudo que é coisa. Galera, eu queria fazer um pedido para você, deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá essa moral ao nosso canal, não custa nada, você não vai estar gastando nada, apenas gratuitamente dando um apoio a este canal direito, beleza? Tamo junto, se inscreva, deixe seu comentário e deixe o seu like também. Tamo junto, até o próximo vídeo.